Olá, meu nome é André e vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos para Lucas capítulo 17, versículo 7, que diz: Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo? Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Analisar essa história exige um pouco de clareza da nossa parte, para ver as coisas com um pouco mais de frieza e com um pouco menos de emoção. É muito fácil a gente olhar uma palavra que serve inútil e começar a ficar com raiva, brigando, querendo dizer que tudo isso daqui não vale nada. Mas Deus tem coisas muito importantes para nos ensinar aqui, para a gente não deixar os nossos preconceitos atrapalhar. Então vamos ver o que essa história está nos falando. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que naquela época, servos era uma coisa normal. Então um chefe que chegava na sua casa e tinha os seus servos, era a versão daquela época, por exemplo, sei lá, de um dono de uma mansão que chega lá e tem os seus funcionários, tem o mordomo, tem a faxineira, tem o cozinheiro. Coisas que talvez eu não tenha dinheiro para ter, mas ainda existe até hoje em dia com pessoas que têm mais dinheiro. Pessoas que cuidam da casa dele, que fazem a comida, que limpam a casa. Talvez você tenha uma dessas coisas. E a palavra que a gente usa hoje em dia, trabalhador, funcionário, diarista, não sei, talvez a gente use outras palavras, mas o princípio é o mesmo. É uma pessoa que está servindo, que está oferecendo um serviço e tem uma pessoa que é o chefe dessa pessoa que está contratando. É claro, nós sabemos, e a Bíblia deixa bem claro isso, que não importa se você é o chefe ou se é o funcionário, Deus ama as pessoas todas igualmente. E a palavra de Deus mesmo deixa bem claro de que não importa se você é o chefe e aquela pessoa trabalha para você, você deve tratar ela com amor, com compreensão, com paciência e com o mesmo amor que Deus demonstra para nós, nós temos que demonstrar para pessoas que, por acaso, talvez trabalhem para nós, tá? Então essa é a primeira coisa que tem que ficar bem clara. Beleza, tiramos isso do caminho, então vamos entender essa história aqui. Jesus aqui nos mostra, olha, imagina que você está chegando ali na sua casa e tem as pessoas que trabalham para você. Imagina que tem uma pessoa que é a pessoa que faz o seu jantar. O trabalho dela é fazer o seu jantar. Quando você chega lá e o jantar não está pronto, aquela pessoa não fez talvez o que era esperado. Então você chega para ela e fala, você vai fazer o jantar, né? Já está no horário, a pessoa, vou fazer sim, tá bom. Mas uma coisa que você com certeza não vai dizer para ela, como diz aqui no texto, é: então, pode jantar você primeiro, come aí, leva o tempo que você precisar, pode fazer tudo o que você quiser. Aí depois você vem e faz o meu jantar, tá? Eu tô morrendo de fome, mas eu não sou importante. Pode passear, pode olhar a paisagem, pode fazer o que quiser. Não. Por quê? Porque aquela pessoa é um funcionário que está lá para fazer o jantar. Vou continuar esse exemplo aqui que está sendo dado, do exemplo de fazer o jantar. Então aquela pessoa foi contratada para fazer uma comida, é esperado que ela faça a comida e é até esperado de que ela faça o trabalho dela primeiro. E depois que ela terminou o trabalho dela, aí sim ela vai cuidar de outras coisas. Então o servidor ali, ele não se coloca em primeiro lugar. Primeiro é o trabalho dele. Poxa, você tinha um tempo para trabalhar, você é um servidor, você presta um serviço, então trabalhe e faça o seu serviço direito. E depois que você terminar, você estará livre para fazer o que você quiser no seu tempo livre. Se uma pessoa que foi contratada para fazer a comida faz a comida, o que ele fez? Ele fez o trabalho dele. Ele não tem que esperar um tapinha nas costas falando: nossa, parabéns, você fez o jantar, eu não acredito que você fez o jantar. Porque o trabalho daquela pessoa é fazer o jantar.
Quando o padeiro faz pão, você não fica, meu Deus, você fez pão, nossa, você é demais, porque é o trabalho dessa pessoa. É esperado que a pessoa vá fazer o trabalho dela. Se você entra num carro de Uber e o Uber te leva ao teu destino, quando você chegar lá, você não fica espantado e maravilhado que ele te levou para o seu destino. Ele fez o trabalho dele. Ele não fez, e eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que se encaixa aqui. Ele não fez nada além do que a obrigação dele. A obrigação dele era fazer o que ele foi contratado para fazer. E isso nos leva ao nosso ponto principal aqui dessa história que eu queria falar hoje. Porque quando Jesus está falando aqui sobre isso, sobre, olha, quando você é chamado para fazer um trabalho, você tem que fazer o seu trabalho e você não tem que esperar que a cada 5 minutos alguém vai passar a mão na sua cabeça e falar, ai, bom menino, que bom que você está fazendo o seu trabalho, que bom que você está fazendo isso. Continue assim, amanhã faça o jantar também, tá? Nossa, parabéns, você fez o jantar, eu não acredito. Talvez você vai ser elogiado porque você fez um bom trabalho. É diferente. Talvez seu trabalho foi muito melhor do que o esperado. Você será elogiado por causa disso. Mas não só por fazer a sua obrigação. Entende? E é isso que Jesus está falando aqui. Tem pessoas que elas esperam que a gente fique batendo palminha para elas, dizendo parabéns, muito bom, continue em frente. Quando na verdade o que as pessoas estão fazendo não é nada além da obrigação delas. Buscar fazer o bem, você buscar ser honesto, você buscar, fazer a coisa certa, é uma coisa boa. É uma coisa que Deus sempre nos incentiva a fazer. Ele nos guia sempre a fazer o que é correto, a fazer o que é justo, a fazer o que é honesto. Mas não espere, como tem gente que fala assim, tá, eu fui honesto. E agora? Cadê o céu se abrindo e jogando riquezas infinitas em mim? Eu fui honesto. Se eu fui honesto, eu mereço ser recompensado grandemente pela minha honestidade. Quando na verdade aquela pessoa só fez o trabalho dela. Ela fez o que ela deveria ter feito. Não fazer aquilo seria errado. Então nós, e eu falo de mim mesmo e todos nós, nós temos que parar de querer o tempo todo ser recompensados, ser reconhecidos por a gente estar fazendo, às vezes, nada além do que a obrigação, nada além do que a coisa certa. A gente tem que se preocupar menos de ser reconhecido e ser elogiado e buscar reconhecimento e buscar aparecer por fazer nada além da obrigação, por fazer só a coisa certa. Você fez a coisa certa? Que bom, continue assim. Mas não espera receber um elogio, não espera receber uma recompensa, não espere receber uma medalha cada vez que você fizer a coisa certa. Ai, mas foi difícil fazer a coisa certa. Eu entendo, fazer a coisa do jeito errado às vezes é mais fácil. E fazer a coisa do jeito certo, como deveria ser, é realmente mais difícil, é mais complicado. Você entrar num relacionamento, você falar assim, poxa, eu procuro uma pessoa para ser meu amor. E você conhecer alguém, fazer esse relacionamento crescer e amadurecer junto com essa pessoa. Isso dá trabalho. Mas sequestrar alguém, amarrar ela e botar dentro da sua casa e falar, agora você vai ser o meu amor. Isso é mais fácil. Mas é horrível. É um crime. É impensável. Mas é mais fácil. Entende? Como vale a pena fazer as coisas do jeito certo? Porque o jeito errado, ele é terrível, ele é diabólico, ele é maligno. Mas não fica esperando medalhas. Não fica esperando aparecer, não fica esperando que todo mundo passe a mão na sua cabeça e diga, bom menino, que bom que você fez o que devia ter feito mesmo. Não fique vivendo a sua vida esperando que as pessoas digam que você está fazendo um ótimo trabalho. Deixe Deus dizer que você está fazendo um bom trabalho. Você olha para a palavra de Deus e vê que você está andando no caminho certo. Deus está se agradando das suas ações. Isso é todo o reconhecimento que você precisa. E isso tem sido um problema sério hoje em dia, nos tempos recentes. A gente tem vivido uma época, tem um termo em inglês que a pessoa usa, entitled. Em português não tem bem uma tradução para isso, mas seria como
Pessoas que acham que são merecedoras, pessoas que acham que têm direito. E isso tem sido cada vez mais comum. São pessoas que elas chegam em algum lugar ou chegam em alguma situação e elas acham que elas têm direito de fazer o que elas quiserem. Por quê? Só porque sim. Ah, o meu filho viu isso que você está comendo. Ele quer. Dá para ele. Não, mas essa comida aqui é minha, né? Eu já pus na minha boca, não vou... Não, mas o meu filho quer. Você não vai deixar ele passando vontade, né? Desculpa, mas eu não tenho como dividir. Ah, então dá tudo para ele. Como assim dá tudo para ele? É meu. Ah, mas o meu filho quer. Eu não acredito que você vai maltratar o meu filho assim. Você é muito ruim. Isso é uma pessoa que acha que tem direito. Ela acha que é merecedora. É uma pessoa, como eu falei o termo do inglês, entitled. Uma pessoa que acha, sem motivo nenhum, que na cabeça dela faz todo sentido do mundo, mas sem motivo nenhum, ela acha que ela é melhor do que as outras. E que tem que ser tudo do jeito dela, porque ela mereceu. Porque ela merece. E esse texto que a gente leu hoje, ele vai na direção contrária, totalmente, dessas pessoas que têm surgido hoje em dia, que elas acham que elas merecem, que elas têm direito, que você tem obrigação em dar para ela, que você tem obrigação em dividir com ela, que você tem obrigação em fazer tudo do jeito que ela quer. Por quê? Porque sim, porque eu mereço. E aí Jesus vem com a palavra pesada, lembrando a gente que nessa mansão de Deus, né, que ele está imaginando ali, nós somos os servos. E Jesus não fala isso da boca para fora, porque ele mesmo se agachava no chão e lavava o pezinho sujinho dos discípulos, dando lição, dando exemplo, mostrando que até ele, que é Senhor, estava lá também para servir. Se os discípulos estavam lá para servir, se Jesus Cristo estava lá para servir, quem é você para achar que você está aqui para mandar? Quem sou eu para achar que estou aqui para mandar nos outros, para achar que eu tenho direito, para maltratar funcionário? Quem sou eu para tratar mal o atendente porque ele não me tratou do jeito que eu acho que eu merecia ser tratado? Onde já se viu falarem comigo desse jeito? Eu não permito, isso é falta de respeito, eu não... Quem é você para achar tudo isso? Quem somos nós para achar que a gente tem direito disso tudo? Nós somos apenas servos inúteis. E eu entendo, de novo, que a palavra inútil parece muito pesada, mas a gente não pode esquecer também do amor de Deus e tudo que Ele fez por nós. Porque Deus, Ele não nos trata como servos inúteis, Deus nos trata com amor, com misericórdia, com perdão. Jesus morreu na cruz para nos salvar, mostrando mais uma vez que apesar de ser o nosso Senhor, Ele age também como servo e Ele age com amor. Então a gente tem que aprender com Jesus Cristo que nós estamos aqui para servir e não para achar que a gente manda em nada. E que nós estamos aqui para amar, do mesmo jeito que Jesus amou. Na verdade, Jesus ele não só mandou a gente fazer as coisas, Ele mostrou o que a gente tinha que fazer desde o princípio. O único exemplo que a gente tem que seguir é o de Jesus. E se a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente não vai achar que é melhor que os outros. A gente vai saber que nós somos servos. Se a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente não vai achar que a gente tem direito. A gente vai lembrar que Jesus, mesmo no momento de dificuldade, de sofrimento, Ele fala para Deus que se for possível, para passar aquele cálice dele, que Ele não sofresse na cruz, mas que o mais importante era que a vontade do Deus Pai fosse feita. Ele estava lá também para fazer o trabalho dele. E era um trabalho voluntário, ele não tinha obrigação de fazer. Ele fez porque quis, ele fez porque nos amou. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. E aí a gente vai entender que nós não temos direito disso, que nós não somos pessoas
de família real, que eu tenho direito, onde já se viu ser plebeu falar comigo assim. Mas que nós somos servos de Deus. Ele é Senhor. Ele sim. Ele é Senhor. Nós somos os servos. E talvez, mais uma vez, a palavra inútil pareça muito pesada. Mas, em Deus, nossa vida é útil. Em Deus, nós temos propósito, nós temos utilidade, nós temos direção e nós temos felicidade. Então, em Deus, nós deixamos de ser servos inúteis e nos tornamos servos que fazem parte da família de Deus. Mas nós ainda somos servos. Somos filhos de Deus, mas ainda somos servos. Somos agregados, somos trazidos para a família de Deus. Mas não começa a achar que você é príncipe e princesa e que os outros têm que obedecer você e que você é especialzinha e que todo mundo tem que te tratar do jeito que você acha que você tem que ser tratado porque você é especial, porque sua mãe disse que você era perfeita e não tinha falhas. Você tem falhas sim. Eu tenho falhas sim. Nós somos servos de Deus. E se Deus falar pra gente que está errado e nós temos que fazer as coisas de um jeito diferente, nós vamos falar, sim, Senhor, porque Ele é o Senhor. E nós somos os servos. E nós estamos aqui para obedecer. E nessa obediência, nesse relacionamento com Deus, a gente descobre que a nossa vida com Ele é maravilhosa. É muito melhor. Do mesmo jeito daquela parábola que a gente viu outro dia, que o filho pródigo descobre que é melhor ser servo na casa do pai do que viver na lama com os porcos trabalhando para não ganhar nada. E aí ele volta para a casa do pai falando, pai, me permite ser só o seu servo. Mas o pai o abraça e fala, que servo que? Você é meu filho. Vamos fazer festa porque este filho perdido voltou para casa. E é assim que Deus nos trata. Nós somos servos dele, nós somos filhos dele. E no Senhor, nós entendemos que não é eu mereci, mas Ele nos dá o que nós temos. Não porque eu mereci, pela graça e pela misericórdia de Deus. Que vocês tenham um bom dia, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Lembre-se que em Deus nossa vida é útil, tem propósito, tem direção. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus para saber o que é ter humildade e amor. É só isso que nós temos que fazer. Seguir o exemplo que Jesus deixou para nós. Até a próxima. Tchau, tchau.